Tu tá vivendo a tua vida ou a vida que espera que tu tenha? Esse dia eu tava pensando aqui e, porra, uma coisa que me incomodou bastante, tá ligado? Talvez uma das maiores prisões que existem hoje não tenha muro nem grade, tá ligado? Nem cadeado, nem porra nenhuma. E mesmo assim as pessoas estão vivendo dentro dela. Porque a gente passa uma boa parte da vida tentando ser aceito pelas outras pessoas, tentando agradar, tentando corresponder a expectativas de alguém, às vezes é da tua família, de amigos, não sei. Depois de um tempo, porra, tu já não sabe mais quem tu é. Porque desde criança alguém já tava ali dizendo quem tu deve ser, como tu tem que agir. Pera, deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá. E como tu deve te vestir, como tu deve pensar, qual profissão que tu tem que escolher, o que que é fracasso, o que que é sucesso, o que que é ser feio, bonito, inteligente, errado, certo. E depois de anos ouvindo a opinião de todo mundo, tu para um dia e pensa, que nem eu fiz, quantas dessas ideias são realmente minhas, entendeu? Porque, porra, essa pergunta é difícil. O que que eu quero fazer? É, quem sou eu quando ninguém tá olhando, tá ligado? Acho que muita gente nunca teve a oportunidade de descobrir isso aí. Porque, não sei, a gente vive ocupado demais. A vida é muito louca, meu. E entra um conceito chamado máscara. Usar uma máscara não é ruim. Eu acredito que a gente vive num mundo que é um teatro, tá ligado? São poucas as pessoas que vão ser 100% sincera contigo. E até tu entender a real intenção das pessoas, elas vão estar usando máscara, meu. Isso é normal, tá ligado? E a real é que às vezes elas salvam a gente. Quando tu cresce num ambiente difícil, tu cria mecanismo de defesa, tá ligado? Tem gente que vira forte, tem gente que vira engraçado, tem gente que vira rebelde, tem gente que vira indiferente, tem gente que nada afeta ele, ela, não sei, tem gente que tenta agradar todo mundo. São formas de sobreviver, são formas que teu cérebro encontrou pra sobreviver. O problema é quando tu tira a máscara, entendeu? E depois de anos usando a mesma máscara, porra, quem tu é, entendeu? Por isso que tanta gente vive cansado hoje em dia. Não é porque não tem vontade, não é porque não tem ambição, não é porque não tem desejo de conquistar, mas é porque usou uma máscara criada por outras pessoas a vida toda, tá ligado? Tipo, tentando parecer forte, tentando parecer feliz, tentando parecer bem-sucedido. Isso te traz depressão, isso te traz ansiedade, isso te traz um monte de coisa, meu. Porque tu tenta aparecer, tá ligado? Tu não assume quem tu é, meu. Pô, a gente é fraco, meu, mas, entendeu? É além disso tudo, meu. Tipo, tem lugares que tu tem que usar a máscara, tipo, ambientes competitivos, empresa, mas, porra, o que eu quero dizer aqui? Tu sabe quem tu é de verdade, sem, sem as outras pessoas, sem a opinião das outras pessoas. Porque muita gente hoje toma a decisão baseado na aprovação dos outros. Não sei, a roupa que tu vai comprar, a foto que tu vai postar, o lugar que tu frequenta, a opinião que tu expressa, tudo passa por uma pergunta invisível. Será que vão gostar? Será que vão me aprovar? Será que vão me aceitar? Porra, e sem tu perceber, tu entrega para as pessoas, para o mundo, uma coisa que não é delas, que é o valor que tu tem. Porque quando a tua felicidade depende da aprovação dos outros, quem controla a aprovação não é tu, meu, é os outros. E talvez isso, um livro, A Sutil Arte de Ligar a Foda-se, me ajudou muita gente, tá ligado? Porque não é sobre ser frio, não é sobre tacar o foda-se pra tudo, mas é porque ele fala um bagulho que tu não precisa de permissão de ninguém pra viver a tua vida, tá ligado? Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive exatamente o contrário disso aí. Esperando validação, esperando reconhecimento, esperando que alguém te diga, porra, agora tu pode. Só que ninguém vai te dizer, porra, ninguém vem, tá ligado? Ninguém vai aparecer pra autorizar quem tu é de verdade. E talvez isso é a maior verdade que liberta, entendeu? Parar de pedir autorização pra existir, meu. E simplesmente viver, tá ligado? E
E, pô, se tu tira toda a tua máscara, quem é que sobra? E olhar pra dentro de ti mesmo, tá ligado? Isso exige coragem. Tu começa a perceber medo que tu evitou anos, ferida que tu evitou, que tu não enfrentou, histórias que tu não conta pra ninguém. E enfrentar isso é difícil, meu. Autoconhecimento, ele não é um luxo, ele é uma necessidade. Às vezes tu, às vezes tu precisa de ajuda, não sei, mano, de um terapeuta, de um livro, de uma conversa profunda com alguém, de fé, às vezes escrevendo sozinho um caderno. O caminho não importa tanto. O importante é que em algum momento tu começa a procurar a resposta dentro de ti mesmo. Porque quem passa uma vida inteira olhando pra fora acaba vivendo uma vida construída pelos outros. Uma vida, porra, uma coisa que todo mundo usa, e que eu usei um tempo também, que se chama muleta, para suportar esse peso de olhar para dentro de si mesmo, entendeu? Porra, muleta é tipo álcool, pornografia, não sei, relacionamento, rede social, às vezes até um trabalho, trabalhar que nem um condenado, festa, não porque a gente é ruim, tá ligado? Mas porque encarar a própria realidade dá medo, meu. Só que existe uma diferença entre aliviar a dor e resolver a dor. E às vezes a muleta que te ajuda hoje te transforma em uma prisão amanhã, tá ligado? Às vezes na tua saúde, na tua mente, na tua liberdade financeira, não sei. O bagulho é que amadurecer é aprender a caminhar sem tantas fugas. Livre, entendeu? Eu não sou perfeito, tá ligado? Eu fiz muita merda. E eu não tô pregando moral de cueca aqui, mas se eu conseguir ajudar alguém, porra, já cheguei no meu objetivo, entendeu? Pensar sobre si mesmo é uma conquista muito fora do normal que tu precisa fazer. Parar de se anestesiar, entendeu? Parar de... Porra, a vida, ela é difícil. E quando tu usa uma muleta pra chegar onde tu quer chegar, vai ficar mais difícil ainda. Eu tô olhando se tá vendo se tá gravando aqui, porque esse fone travou a manhã toda. Presta atenção. O passado, ele explica muita coisa, mas não determina o futuro. Talvez tu tenha crescido num ambiente difícil, talvez tu tenha te faltado apoio, talvez tenha te faltado dinheiro, talvez tenha te faltado amor, talvez tenha te faltado oportunidade. Tudo isso importa. Tudo isso deixa a marca. Mas existe uma pergunta que chega pra todo mundo. O que eu vou fazer com isso agora, tá ligado? Porque existe uma diferença enorme entre carregar uma ferida e transformar essa ferida na tua identidade. Tu não é o pior momento da tua vida. Tu não é o teu trauma. Tu não é o teu erro. Tu não é o teu passado, meu. Entendeu? A maior tragédia seja quando alguém entrega o resto da vida para as coisas que já passaram, meu, tá ligado? Porque o tempo, ele continua andando. E esse é o vídeo de hoje aí. Porra, espero que tenha ajudado alguém. Espero que tenha realmente ajudado alguém. Esse é o objetivo em todos os vídeos que eu vou gravar. Todo domingo eu vou gravar um vídeo e vou postar. Independente se tiver like ou não tiver like, eu vou gravar, eu vou postar. Porque esse é um objetivo que eu coloquei pra mim mesmo, tá ligado? Eu consegui me libertar de muitas coisas, usando inteligência emocional, conversando com outras pessoas, desenvolvendo ferramentas dentro de mim mesmo, procurando ferramentas fora. E se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já conquistei o meu objetivo, entendeu? Porque eu consegui superar muitas coisas que não são fáceis, mas também, tipo, entendeu? É essa porra aí mesmo. Espero ter ajudado alguém aí. Até o próximo domingo.